O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Amém. Lá está, uma vez mais, o apóstolo Paulo, tendo que se haver com a dor de suas escolhas. Não obstante ele tenha insistido numa comunidade dilacerada por dissensos, que é ele quem lhes gerou a fé, também o próprio apóstolo Paulo experimenta um parto de si. Hoje, o que é belamente delineado na linguagem da gestão, compreendendo que todo o processo de gestão e de liderança requer desenvolvimento e aprendizado contínuos, já está no apóstolo Paulo, porque ele também, na medida em que faz um cotejo com as comunidades, lhes visita, lhes instrui, também experimenta um parto de si. O próprio apóstolo vai sendo dado à luz na medida em que se confronta com as comunidades a quem se dirige. Está vendo-se com a dor de suas escolhas, porque todo chamado, toda vocação, todo ministério, a paternidade e a maternidade são uma escolha que nos compreenderão sacrifícios, trabalhos, dores e partos. Os coríntios são aqueles a quem o apóstolo Paulo muito ama, porque se não amasse lhe seria indiferente. E precisamente porque ama, lhes dá também a falta, as correções no tempo necessário, e não apenas os afagos. E nós padecemos por aquilo que nós amamos. Amar é um deserto e seus temores. Atravessamos desertos quando nós amamos. Os coríntios custam ao apóstolo Paulo o exercício da sua mente, seu suor, seu afeto e suas lágrimas. Ele mesmo vai dizer na segunda carta: parece não ter sido suficiente as instruções da primeira. Eu escrevo esta carta a vós em meio às lágrimas. O apóstolo Paulo, então, neste seu esforço paterno, nesta maiêutica de si mesmo, já que está dando à luz ao seu pensamento, à sua teologia e também a si, como apóstolo, recorre a uma analogia. O que é uma analogia? Para não sermos nós pedantes, a analogia é um recurso estilístico, um recurso de linguagem, que serve para que a gente compreenda realidades que, num primeiro momento, têm naturezas diferentes, mas olhando para uma e para a outra podemos esclarecer o seu sentido. O apóstolo Paulo, então, no esforço de ajudar os coríntios a perceber que eles deveriam viver em concórdia, em unidade, e que, apesar das diferenças, são uma única coisa, no esforço de ajudá-los a perceber algo que, inclusive, é muito necessário para os nossos tempos, que a gente tem que apreciar diferenças e compor com divergências. Não só no período eleitoral, mas na vida. Uma pessoa que não sabe sentar-se à mesa com o que é diferente está mais próximo dos animais do que de ser gente. O apóstolo Paulo, então, usa esta analogia. Ele diz: assim como o corpo, embora tenha muitos membros, é um só, assim também devemos ser todos nós numa comunidade que pertence a Cristo.
Embora o corpo que é um tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora não sejam muitos, formam um só corpo, assim acontece também com o Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É aqui que vem esta imagem belíssima que ecoa na dogmática da igreja. A igreja como corpo de Cristo. Assim como, do mesmo modo que um corpo tem membros diferentes e cada um deles cumpre a sua função, o pé não pode dizer à cabeça, não sou cabeça, por isso não pertenço ao corpo. Assim como os olhos não podem dizer às mãos, não somos mãos, então nós não temos nada a ver com isso. Assim também acontece com a igreja. De cada um de nós, com suas características diferentes, com as suas qualidades, com seu conhecimento, com as suas potencialidades, ajuda a um todo. Aqui, mais uma vez, destaco a atualidade deste pensamento do apóstolo Paulo, porque parece que nesta nossa sociedade contemporânea, as diferenças foram acirradas ao ponto de serem compreendidas como inimizade e antagonismo. Nós estamos criando abismos políticos em nossas comunidades, em nossa sociedade, porque não damos mais conta de suportar quem é diferente de nós. E isso será a causa de nossa ruína. Estamos dispondo sobre o nosso próprio funeral. Estamos trilhando o caminho que nos conduzirá ao túmulo. Porque não há sociedade, não há comunidade, não há igreja que possa sobreviver sem essa capacidade de apreciar diferenças e compor com divergências. O apóstolo está aqui diante do enigma e do desafio que corresponde à nossa existência como seres humanos. O grande enigma da nossa condição humana é o desejo. Porque no desejo há uma maldição. Lembremos-nos aqui a bruta flor do querer, Caetano Veloso, Maria Bethânia, né? Onde queres, nós estamos o tempo todo sendo devorados pelo nosso querer. Onde voas bem alto, eu sou o chão, onde pisas o chão, minha alma salta. Querer te amar no amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor, mas a vida é real e de viés. Vê só que cilado o amor me armou. Te quero e não queres como sou, eu te quero e não queres como és. Por isso, há uma maldição no querer, porque nunca é exatamente como nós queremos. Nunca o esposo será uma exata adequação daquilo que nós idealizamos. Nunca os nossos filhos terão um compromisso com os sonhos que nós projetamos sobre eles. Nunca a comunidade será exatamente como o nosso grupo, seja da renovação carismática, seja da pastoral social. Nunca será exatamente. Há uma maldição no desejo, no querer. Nem nós damos conta de bancar o nosso querer. E se há uma maldição, há também um desafio. E este desafio é o outro. O outro que vem diante de nós e nos solicita, com a sua falta, com a sua demanda, com a sua visão diferente de mundo. E o desafio é entender que aquele que é diferente de nós tem direito de existir como lhe convém, porque não é uma extensão do nosso querer, do nosso partido e da nossa fantasia. Esse é um desafio. Tanto é, Sartre diz, o outro é um inferno. De fato é verdade. Sogra é um inferno. Nora é um inferno, cunhada é um inferno, a vizinha do apartamento de cima é um inferno, o padre diferente que chegou na comunidade é um inferno, porque ele é o outro. E o outro sempre nos desafia porque pensa de um jeito diferente, nos desafia porque vai apontar coisas em nós que nós ainda não vimos, ou que nós insistimos em não querer ver, e que nós ainda não somos capazes de digerir. O outro é um desafio porque nos convida a ir para fora, vendo de um outro jeito que a gente ainda não tinha visto. O outro é sempre um desafio, é o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo e essa tradição literária. O outro é um desafio. A diversidade, meus irmãos e minhas irmãs, é uma questão em todo tempo e em todo lugar. Nós estamos dizendo de uma carta que já deve ter quase 2000 anos. Essa questão. E ela vem à tona, ela surge toda vez
que a gente tem que se despertar para o senso de comunidade. Se nós analisamos outros textos no mundo antigo, nós não vemos esse desafio propriamente da vida comunitária como o apóstolo Paulo. Porque havia no mundo antigo um senso de nação, um senso de pertencer ao império, mas onde todo mundo deveria encaixar-se num modelo. Agora, esta ideia de que nós vamos ter que compor a partir da diversidade, esta ideia de que o amor nos desafia a ir ao encontro do outro, isso é uma invenção cristã. Nós poderíamos dizer que o hino ao amor do apóstolo Paulo, que será a leitura de amanhã, Coríntios 13, é pois uma espécie de carta magna do contrato social do Ocidente. Nós não podemos pensar a sociedade ocidental, sobretudo, senão nessa compreensão do amor, do perdão, da retribuição. Então, o apóstolo Paulo está aqui, de alguma forma, dando as balizas, as credenciais, os princípios daquilo que depois vai evoluindo como cultura ocidental. Porque a diversidade é uma questão em todo tempo e lugar. E particularmente vem à tona quando nós nos despertamos para um senso de comunidade. E hoje nós somos uma grande aldeia global. Por que hoje é cada vez mais difícil nós sermos apreciadores das diferenças? Porque hoje, como tem o WhatsApp, como tem redes sociais, como estamos todos nós conectados o tempo inteiro, ficam claras as nossas diferenças. Antigamente, pensemos nós em época de eleição, nós tínhamos lá 1 ou 2 partidos políticos, ou um coronel, não é? Que mandava ou que ia elegendo a família. Até pensei em alguns sobrenomes aí de algumas cidades da região metropolitana, mas não vou citar porque você já sabe meu mote, não tenho dinheiro para pagar honorários advocatícios. Mas é sempre a mesma família, não é? Que vai revezando. É ou não é? Então, quer dizer, hoje, com as redes sociais, hoje com a internet, hoje com a comunicação, com a circulação de informações, a gente tem consciência de que há diversidades, há várias maneiras de pensar. Isso tem assustado as pessoas, porque é muito mais fácil quando a gente só tem que escolher entre isso ou aquilo. O binarismo, entende? Quando eu sou o bom e você é o mal, aí fica muito mais fácil. Porque aí quem está do lado de cá junto comigo é bom, quem está do seu lado é ruim. Agora, hoje há uma complexidade, há uma gama de pensamentos. Então, assim como a Igreja Católica tem os seus dogmas, hoje para o homem e a mulher contemporâneos, um grande dogma é a diversidade. E é preciso estar atento a isso para entender, por exemplo, por que os mais jovens hoje, com muita mais facilidade, criam entre si comunidades. Porque enquanto a gente fica brigando com a nossa vizinha anos, é mais fácil para os jovens entender que às vezes a pessoa tem uma cor diferente, às vezes tem uma orientação diferente, às vezes vota de um jeito diferente. Não é que nós vamos concordar com essa pessoa, mas nós não precisamos desejar que ela deixe de existir, né? Está entendendo? Não é porque o outro tem uma identidade diferente da minha, uma orientação diferente da minha, que ele não tem direito de existir como lhe convém. Eu posso não concordar, eu posso não partilhar dos mesmos valores, mas eu vou dar a esta pessoa o direito de ser. Então, a diversidade, não se esqueça disso, ela é um dogma contemporâneo. Porque hoje nós temos consciência de que há muitas perspectivas, há muitas visões de mundo, há muitas religiões, há muitas ideologias, e nós temos que compor com tudo isso, sem ter uma impressão de que a existência do outro é uma ameaça a mim. Por que hoje a gente fica vendo esse show de horrores? De, num debate político, uma pessoa acusar a outra ou dar uma cadeirada na outra? É por essa dificuldade de entender a diversidade. O outro pensa de um jeito diferente de mim. Ele tem um partido diferente do meu. Ele tem visões e perspectivas diferentes da minha. Ele tem uma noção diferente do que é a educação dos filhos. E a existência dele não é uma ameaça para mim. Minha gente, quando nós chegamos ao ponto de ter que bater numa pessoa, ter que ir às vias de fato,
significa que a civilidade desidratou. E esse show de horrores que a gente tem visto nas nossas campanhas políticas, esses interesses conflitantes que partem para ofensas pessoais e para agressão, estão infiltrando nossa igreja e nossa família. Porque hoje, inclusive dentro da Igreja Católica, dentro das nossas dioceses, há grupos que não dialogam, porque pensam de um jeito diferente. E nós estamos, inclusive, dentro da Igreja Católica, às portas de cismas. Por isso é muito atual o que diz o apóstolo Paulo. E quem vai nos salvar de nós e da maldade de gente boa? A consciência, diz o apóstolo Paulo, de que é uma riqueza nós sermos diferentes. O antídoto, diz o apóstolo Paulo, vem da consciência de que há um único Espírito, que é Ele mesmo. Grave isso, quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Isso aqui não é heresia, não. É o mesmo Espírito que é a origem da diversidade. Portanto, lá onde há diversidade, lá onde há carismas, lá onde há ministérios diferentes, ali está o sopro do Espírito. Porque se sufoca a diversidade, se sufoca o carisma, se não há espaço para outros ministérios, não pode haver o Espírito de Cristo. Deve ser espírito de porco. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Não é um só Deus que distribui diversos dons? Não é um só Deus que faz apóstolos, profetas? Aqueles que ensinam, aqueles que fazem milagres? Então, se há diversidade, se há ministérios, se há carismas, se somos tão diferentes, temos que prestar atenção naquilo que nos une. E aquilo que nos une é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o vínculo da unidade. O amor é o vínculo da perfeição, vai dizer o apóstolo na carta aos Colossenses. E aqui vejamos no Evangelho esta cena tão tocante do Cristo que dirige-se à cidade de Naim junto com os seus discípulos. Os discípulos que tinham temperamentos opostos, personalidades conflitantes, pontos de vista diferentes. A igreja sempre foi católica, sempre foi diversa. Jesus, então, está com seus discípulos e vem dois cortejos, dois filhos. Um cortejo com o Filho de Deus, que vai compondo a partir da diversidade dos discípulos, ali está nascendo a igreja, e um cortejo de uma multidão que acompanha uma mãe com a dor do luto do seu filho. O Cristo, grave isso, é o mestre do encontro. Olha só, são sentidos diferentes, um indo para lá e outro indo para cá. No Cristo, o encontro. E aí, versículo 13, se diz que Jesus vê a viúva de Naim. O Cristo vê o seu rosto. E aqui introduzamos nestes tempos de antiética a ética de Levinas, que é a ética do rosto. Se você quiser saber como agir bem, diz Emmanuel Levinas, olhe para o rosto. O rosto do outro é uma significação sem contexto. O rosto de alguém que bate no vidro do seu carro quando você está no sinal, te pedindo de comer, é uma epifania. O rosto de alguém que é diferente de você, que tem uma cor diferente de você, que se maquiou de um jeito diferente, tem que ser uma manifestação de Deus. O rosto, a dor do outro, porque é daí que vem a empatia. Quando eu te dou o direito de ter um rosto diferente do meu, quando eu presto atenção na sua raiva, no seu suor, nas suas lágrimas, aí se dá o encontro verdadeiro. Que não é uma violência que eu faço da minha visão, da minha perspectiva sobre você, mas eu percebo você no seu lugar. A gente nunca vai ser capaz de assumir o lugar do outro, mas nós podemos ver o mundo sobre a perspectiva do outro, a partir do rosto do outro, que é uma epifania de Deus. Levinas fala de uma ética do rosto, uma ética da alteridade. Irmãos e irmãs, renunciemos aos nossos túmulos, a nossa falta de empatia. Tomemos consciência de que é no rosto, que é no encontro, é na composição das divergências que nós vamos sair dos túmulos, das trevas, das divisões e vamos ter uma noção correta de para onde nós estamos indo, sobretudo inspirados pelo Espírito
que nos dá a graça de, mesmo em tanta diversidade, sermos um só corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.